Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, aonde residem os nossos maiores inimigos? Desejo combatê-los para servir com eficiência no reino de Deus. Iam os dois pelo caminho que ligava Magdala a Cafarnaum, ao sol rutilante de perfumada manhã. Jesus internou-se em profundo silêncio, colocando-se em meditação. Todavia, ante a insistência do discípulo, ele esclareceu benevolamente: Simão, a experiência tudo revela no momento oportuno. A experiência! A experiência demora muitíssimo, replicou o apóstolo. E Jesus então lhe disse: aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, às vezes 1 hora basta apenas para aprofundar-se em profundos aprendizados. Simão calou-se desconcertado. Antes que seguissem a marcha, Simão percebeu que alguém se esgueirava por detrás de velhas figueiras plantadas à margem. E de plano determinou a Jesus que cessasse o passo, pois fatalmente tratava-se de um fariseu que desejava assassiná-lo. Simão desafiou o viajante anônimo a viva voz, e quando estava prestes a agredi-lo, eis que ouviu-se diamantina risada. A suposição era injusta, pois não se tratava de um fariseu que desejava assassinar o mestre, mas antes disso, era André, o próprio irmão de Simão Pedro, que chegava sorridente para se ajuntar à pequena caravana. Jesus endereçou o significativo olhar a Simão Pedro e lhe disse: Pedro, o medo é um adversário cruel. Seguiram mais alguns passos e se depararam com um levita que recitava frases do Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão Pedro, longe dos princípios de tolerância fraterna, colocou-se em acirrada discussão com o levita, que fugiu amedrontado, tendo em vista que Simão inchou-se de cólera. Jesus perguntou a Simão: Pedro, qual é o primeiro mandamento àquele que se candidata ao reino dos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado esse mandamento neste pequeno episódio? Indagou-lhe o Cristo. E não ouvides, Simão, que aqueles que desconhecem a verdade da lei é os que mais necessitam do nosso apoio. E ele completa então: a cólera é um perseguidor cruel. Seguiram mais alguns passos, se depararam com Teofrasto, um judeu grego dado à venda de perfumes, que trazia notícias de um certo Zecônias, que havia sido curado por Jesus e fugira para Jerusalém, aonde estava propagando em verdade sobre o Messias. Simão Pedro, de plano, se colocou em defesa do Nazareno, elencou a vasta gama de benesses que Jesus lhe concedera e disse que Zecônias era um ingrato e acabou por amaldiçoar-lhe o nome. Jesus se aproximou de Simão e lhe perguntou: Pedro, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? E a resposta veio breve: 70 vezes 7 vezes. Pedro, jamais se esqueça que a dureza é um carrasco da alma. Andaram mais alguns momentos e se depararam com Rufo Gracos, um romano semiparalítico que do alto da sua liteira, sustentada por fortes escravos, lhe sorriu desdenhosamente. Simão, entendendo o gesto sarcástico, falou sem rebuços. Desejava curar esse pecador impenitente
para dobrar-lhe o coração para Deus. Ao que Jesus interveio e lhe disse: Simão, por que instituiríamos a violência na terra, se Deus, que é nosso Pai, não impõe a nenhum dos filhos seus? A vaidade é um verdugo sutil. Caminharam mais alguns passos e chegaram à hospedaria de Abinedade, que era um seguidor das ideias novas, e ali chegaram para um repasto ligeiro. Quando se aproximou uns certos Adias, que eram libertos de Cesareia, e pôs-se a comentar os acontecimentos políticos da época, tecendo amargosos comentários. Naquela hora, Simão Pedro se associou às Adias na poda verbalística. Dignitários, filósofos, políticos, escritores de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Até Tibério, o imperador, foi duramente criticado. Após a animada palestra, Jesus se aproximou de Simão e lhe indagou: Simão, por acaso já estivesse alguma vez em Roma? E a resposta veio breve: Nunca, Senhor. É que falaste com tamanha desenvoltura sobre Tibério, o imperador, que me pareceu ser alguém que com ele houvesse privado intimamente. Pedro, a maledicência é um algoz terrível. Jesus olhou para o horizonte, fitando no astro do dia, como se estivesse a consultar o tempo, e bondoso esclareceu ao apóstolo desconcertado: Simão, há exatamente 1 hora procurava situar o domicílio dos nossos maiores adversários. De lá para cá, 5 deles apareceram: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Portanto, Simão, como pode perceber, os nossos maiores inimigos estão dentro do nosso próprio coração. Portanto, arrematou numa frase breve: é dentro de nós mesmos que deve ser travada a guerra maior. Meus irmãos, quando nós nos reportamos a essa pequena história da Lavra de Humberto de Campos, nós o fazemos com o propósito de tentar ilustrar também o tema da noite, que está aí no quadro, que é na rota dos sentimentos. O que é o bem? O que é o mal? Será que a humanidade, na atualidade, ela está na rota do bem ou ela está em colisão com o mal? Onde está o bem? Onde está o mal? Essa questão, ela foi feita por Allan Kardec. E os espíritos responderam de uma forma bem simples. Os espíritos dizem que o bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Mas muitas vezes, mesmo com esse ensinamento de Jesus, ou dos espíritos também, é muito difícil na nossa vida de relação nós sopesarmos os valores das nossas próprias ações. Quantas vezes a gente já não fez o mal pensando que estava fazendo bem? Quantas relações complexas que a gente se envolve diuturnamente, que nós colocamos um ponto de interrogação na nossa mente e perguntamos como agir diante de tais circunstâncias. Essas questões, elas não afligem o ser humano somente agora. Inúmeros pensadores da humanidade já trataram desse assunto. E a maioria deles diz que a questão da prática do bem e do mal é a questão também do conhecimento e da ignorância. Então é preciso que a gente saiba como trilhar o caminho do bem, como trilhar o caminho do mal. E aí entra essa questão dos nossos sentimentos. Será que nós dominamos os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções? Será que nós somos senhores das nossas próprias ações? Será que nós sofremos influência do meio nas nossas ações? Será que nós sofremos a influência
daquilo que a gente traz dentro do nosso próprio espírito nas nossas ações? As nossas emoções, elas decorrem de ações externas para conosco, ou essas emoções, elas brotam de dentro do nosso próprio ser? E o tema da noite, na verdade, ele é recente, porque ele estava estampado numa revista Veja do mês de julho. E o tema lá da revista Veja é isso, na rota dos sentimentos, e traz uma matéria bastante interessante que fala sobre o Dalai Lama. O Dalai Lama, o atual, ele tem uma preocupação muito grande em contribuir para que a humanidade se torne melhor, para que o homem possa ser mais feliz. E ele, Dalai Lama, ele sempre criticou de forma muito agressiva as pessoas que têm vida materialista e egoísta. E ele teve a intenção de deixar um legado para a humanidade para que as pessoas pudessem ser mais felizes. Mas qual é o caminho para encontrar essa felicidade? Qual é a rota para essa felicidade? O que fez Dalai Lama, então? Ele encomendou um estudo para um grande amigo dele, que ele já tinha conhecido no ano de 2000, e em 2014 ele encomendou esse estudo a um cientista, que também é um psicólogo norte-americano muito conhecido, chamado Paul Ekman. E ele havia conhecido Paul Ekman por volta do ano 2000, por influência da sua própria filha, que também é psicóloga, e apresentou os dois. E quando eles se conheceram, essa apresentação rendeu mais de 50 horas de conversa sobre as emoções. E o Dalai Lama, então, encomendou ao Paul Ekman que fizesse um estudo para que pudesse deixar algumas instruções para a humanidade achar esse caminho da própria felicidade. E foi então que surgiu esse atlas, que chama Atlas das Emoções, que foi recente, que o Atlas das Emoções, muito embora o estudo tenha começado em 2014, envolveu mais de 150 cientistas. O resultado dele apareceu agora em 2016, que é chamado o Atlas das Emoções. E o Dalai Lama, ele mesmo fala que esse Atlas das Emoções, ele deve ajudar os mais de 7 bilhões de pessoas na Terra a lidar com o lamaçal de seus sentimentos para que possam obter a paz e a felicidade. Então, na verdade, o Dalai Lama quer que esse Atlas das Emoções sirva como um guia para que as pessoas possam se conhecer a si mesmas e que elas possam travar uma batalha interior para que, como resultado disso, elas sejam mais felizes. Então, o Dalai Lama diz que a chave para a felicidade é o conhecimento das suas próprias emoções. E será que nós conhecemos as nossas emoções? Como eu perguntei agora há pouco, será que nós agimos através do nosso pensamento ou através das nossas emoções? O que comanda as nossas ações? O nosso pensamento ou as nossas emoções? Se vocês tiverem a curiosidade de entrar no site que tem esse Atlas, só colocar no Google Atlas das Emoções, vocês vão achar o site que está disponibilizado. Só que ele está em inglês. Mas ele traz mais ou menos essas 5 emoções que a gente está falando aí. Na verdade, tem inúmeras outras emoções, mas ele tem subdivisões. Essas são as mais amplas categorias de emoções, que ele fala do medo, da raiva, do nojo, da tristeza e da alegria. E depois, navegando pelo site, vai se achar subcategorias dessas emoções. Mas essas são as mais amplas e essas são as mais
importantes. São as 5 emoções básicas que Paul Ekman, junto com 150 cientistas, encontraram e traçaram como as mais importantes que nós, enquanto seres humanos, deveríamos conhecer em busca da nossa própria felicidade. Mas aí eu pergunto, por que será que Dalai Lama ele vai pedir um atlas das emoções? O que as emoções têm a ver com a nossa felicidade? Que relação que ela tem? Na verdade, a relação que as emoções têm com a nossa felicidade, ela é muito intensa. Porque os cientistas descobriram que o que comanda a nossa vida, a rigor, não são os nossos pensamentos. Mas como? Não são os pensamentos que comandam a nossa vida? Eu penso, reflito e decido sobre as minhas próprias ações. E isso eu sempre estive acostumado a fazer, desde a mais tenra idade, quando a gente aprende a interagir. Eu penso, reflito e ajo. Mas os cientistas descobriram que antes da formação do pensamento no cérebro, existe a formação dos sentimentos. Os sentimentos antecedem a nossa inteligência, o nosso pensamento. Os sentimentos antecedem nosso pensamento, a nossa inteligência. Mas aí pergunta, mas como? E os cientistas afirmam que o homem pensa porque o homem sente. Se ele não sentisse, ele não pensava. Se os sentimentos vêm antes do nosso pensamento, então Dalai Lama afirma de forma peremptória que é necessário que nós conheçamos as nossas emoções. Porque na grande maioria das vezes, são elas que vão direcionar as nossas ações. Os nossos atos dependem muito mais das nossas emoções do que do nosso pensamento. E isso, a própria medicina e a psicologia têm descoberto e asseverado. Que essas emoções, então, precisam ser trabalhadas. Elas precisam ser estudadas para que o homem, conhecendo as emoções que influenciam o seu pensamento, ele possa ser mais senhor da sua própria ação. E o Dalai Lama, é interessante que ele explica assim, que essas questões das emoções, dos sentimentos, elas deveriam preocupar a humanidade desde o jardim da infância. Desde a mais tenra idade da criança, os pais, os educadores já deveriam ter a preocupação de estudar essas emoções. E que essa preocupação deveria acompanhar as criaturas até o final da faculdade. E por que ele diz isso? Porque ele fala que a criatura, conhecendo as suas próprias emoções, ela pode ser feliz. Se ela for feliz, ela pode contribuir para que a sua família seja feliz, a sua comunidade seja mais feliz, que o mundo seja mais feliz. Então, olha só que está aí. Essas emoções, o conhecimento delas, elas libertam uma tremenda energia que conduz, na maioria das vezes, os nossos comportamentos. Essa energia das nossas emoções, então, que devem ser conhecidas e moldadas por nós mesmos. A questão do Atlas das Emoções, esse Atlas das Emoções, ele trata de forma mais ampla dessas 5 emoções. Aí nós vamos perguntar, mas o que essas 5 emoções têm a ver com o filme Divertidamente? Na verdade, autor do filme Divertidamente, nós temos 2 autores, que é Peter Docter e Rony Del Carmen. Esses são os autores. Mas os autores do filme Divertidamente, eles se valeram da consultoria de inúmeros psicólogos também para fazer o filme. E Paul Ekman simplesmente foi um dos psicólogos que atuou como consultor dos criadores do filme. E me parece, pelo estudo que eu fiz, que o filme Divertidamente, na verdade, ele foi gestado muito antes
do Atlas das Emoções. O que demonstra que a preocupação com o conhecimento das nossas emoções não é só do Dalai Lama, mas é daqueles da indústria do entretenimento também. Eles têm essa preocupação. E esse filme, na verdade, segundo o que a gente tem estudado sobre ele, começou a ser gestado por Peter Docter em 2009. E por que ele despertou o interesse de fazer esse filme que relata as emoções? Porque ele percebia a mudança de comportamento da sua própria filha. E ele começou então a pensar num filme que pudesse retratar essa mudança de comportamento. Esse filme, na verdade, acho que muitos já assistiram, quem não assistiu, vale a pena assisti-lo, porque, muito embora ele seja um filme de animação, ele traz um conteúdo que serve muito mais para os adultos do que para as próprias crianças. Ele tem agradado muito mais aos adultos do que às próprias crianças. Tanto que no ano passado ele gerou de bilheteria 845 milhões de dólares. É um filme que tem sido muito assistido por retratar de uma forma muito coerente a questão das emoções. E ele, na verdade, é ambientado na cabeça de uma menina que chama Riley. E essa menina, ela começa a abrir os olhinhos e essas emoções começam a se manifestar dentro do cérebro dela de uma sala de comando. E são essas emoções que a gente falou aí. O medo, a tristeza, a alegria, o nojinho e a raiva. São essas emoções que comandam a vida da Riley desde o seu nascimento. Só que, quando vocês forem assistir o filme, vocês vão ver que essas emoções vão convivendo muito, muito bem, até quando ela completa 11 anos. Quando ela completa 11 anos, ela muda de cidade e ela vai de Massachusetts para São Francisco, e aí, então, essas emoções começam a entrar em conflito dentro daquela sala de emoções que elas comandam. E é muito interessante, porque o filme vai demonstrando uma série de situações que são similares à realidade do próprio cérebro humano e como cada uma das emoções reagem dentro do nosso próprio ser. E aí, para a gente também não se delongar muito no estudo da noite, nós elegemos essas emoções aí para nós fazermos um apanhado sobre elas para ver se a gente conhece verdadeiramente as nossas emoções. O que elas são capazes de gerar, se elas podem trazer benefícios, se elas só trazem malefícios. Enfim, nós vamos fazer um breve apanhado sobre cada uma dessas emoções para a gente saber como que nós estamos lidando com elas. O primeiro aí das emoções é o medo. E olha a definição que nós temos de medo. Muitas vezes a gente sente o medo, mas não sabe defini-lo. Então está aí, um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Então a gente sente medo por quê? Porque a nossa consciência acusa esse sentimento do medo quando nós nos vemos diante de uma eventual situação de perigo. E esse sentimento do medo, ele pode ser diferente para cada uma das pessoas, de acordo com aquilo que elas trazem no seu próprio ser. Algumas situações que causam medo a umas pessoas são as situações que a outras não se causa medo. E aí a gente pergunta, mas o medo essencialmente, ele é ruim? Ele é bom? Essa sensação de medo, ela é benéfica para nós ou ela é maléfica? E na verdade, nós vamos perceber que o medo, ele é uma defesa que nós temos para a nossa própria autopreservação e para a autoconservação, porque ele é um alerta. Então, na verdade, quando eu sinto medo, o meu organismo já reage antes do meu pensamento. O meu organismo ele já reage de uma forma tão automática que eu nem penso em relação àquele medo que eu estou sentindo. É como se fosse um instinto de preservação. E o que acontece? O meu organismo, como que ele reage? Normalmente, quando a gente se vê nessa situação de eventual perigo,
O nosso organismo ele já acusa isso para a gente antes da nossa reação mental. Ou seja, através do nosso corpo, nós sentimos um estremecimento nos músculos, nós sentimos o coração acelerado, a nossa respiração fica mais ofegante, que é um indício de que essa emoção está se desencadeando. Mas ela é ruim? Ela é benéfica? Não, está aí, ó. O medo serve como autopreservação. Se nós não tivéssemos medo de nada, nós exporíamos a nossa vida a riscos desnecessários. E muitas vezes nós anteciparíamos o termo da nossa morte, por ser destemido. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas você viaja de moto, você não tem medo? Lógico que eu tenho. Você não tem medo? Tenho, lógico. Por que eu tenho medo? Porque é um medo que vai me preservar, porque se eu não tivesse medo, era uma coisa, né, que poderia já ter resultado em algum acidente. Então, o medo é um instinto que vai ajudar na nossa preservação. Mas então o medo só é bom? Ou o medo pode ser ruim? Quando que o medo é ruim? Será que o medo não pode ser ruim? O medo ele passa a ser ruim quando a criatura perde o controle sobre ele. Quando esse medo passa a ser patológico e influenciar na nossa vida, nas nossas ações, de uma forma negativa. Quando esse medo é exacerbado, esse medo é extremo, ele se transforma em fobia. E a fobia pode se chamar, como está aí no quadro, de um medo extremo. Quando a criatura passa a ter o medo extremo, que importa na sua vida para causar desequilíbrio, então aí nós temos que nos preocupar. Porque aí é necessário que a criatura passe a se submeter a determinados tratamentos para lidar com esse medo que se chama fobia. E o problema da fobia é que se ela não for cuidada, ela leva a criatura a verdadeiros desequilíbrios. Então a gente vê criaturas que pensam que qualquer situação pode desencadear um medo nela, e um medo extremo. Então tem aqueles que têm medo de barata, têm medo de lugar fechado, têm medo de altura, e é um medo extremo que desequilibra a criatura. Quando o medo começa a descambar para isso, é necessário então que a criatura já comece a pensar e recorra aos tratamentos que existem aí no campo da psicologia e da psiquiatria para lidar com esses medos que ela tem. E muitas vezes essas fobias são traumas do passado que deve prontamente ser tratado. Uma coisa que acontece na atualidade é essa tal da síndrome do pânico. Isso parece que virou um modismo. O que a criatura tem? Síndrome de pânico, síndrome do pânico. Mas o que será que é essa tal síndrome do pânico? É uma situação de ansiedade, como a gente tem no medo? Ela desencadeia um desequilíbrio emocional na criatura? Desencadeia. Só que o problema da síndrome do pânico é que não existe uma situação real de perigo. A criatura, ela começa a introjetar dentro de si mesmo que ela tem medo de uma série de situações e que ela está em risco, quando na verdade não existe risco nenhum. Por isso que se chama síndrome do pânico. E aí o que acontece? A criatura se isola. Ela tem medo do convívio social, ela não quer sair na rua, ela não quer conversar com outras pessoas. Ela se isola porque ela tem um medo generalizado que qualquer coisa ruim possa lhe acontecer. E a diferença da fobia e do medo normal é justamente que no medo e na fobia você tem uma situação de real perigo. Para aquele que tem medo de lugar fechado, estar no lugar fechado para ele é um perigo. Aquele que tem medo de altura, estar no lugar de uma altura exacerbada, para ele é um perigo. E outras situações de risco que representam perigo, então a criatura tem esse pânico, tem esse medo. Mas o problema maior na síndrome do pânico é que não existe nenhuma situação de risco instalada para a criatura sinta pânico. Eu estava estudando na revista Super Interessante que eles falam que nós sentimos muito mais medo que os nossos antepassados. No mínimo 10 vezes mais que os nossos antepassados. Que essa vida atual é uma vida que propaga o medo para as criaturas de uma forma nunca dantes vista.
Muitas vezes a criatura acorda com medo de sair porque ela pode ser assaltada, com medo de perder o emprego, com medo de ser agredida, no medo de um acidente. Então quer dizer que o medo está agraçando. E olha que coisa interessante, essa reportagem fala que esse medo é explorado até pelos meios de comunicação. Até nas publicidades se exploram o medo da criatura de uma forma subliminar que a gente ainda não entende. E por que o homem atual é mais medroso que o do passado? Porque ele é mais inteligente. A primeira vez que se mediu um cérebro humano, há mais de 4 mil anos, 4 milhões de anos, o cérebro humano tinha 600 centímetros cúbicos. Atualmente, há 150 mil anos, com o Homo sapiens, nós vimos que o cérebro tem 1.360 centímetros cúbicos. Ou seja, aumentou quase que mais que duas vezes de tamanho. O que demonstra que o homem pensa mais, que o homem está mais inteligente. Estando mais inteligente, ele está suscetível a essas intercorrências da vida moderna. É preciso, então, quando se trata de fobia, quando se trata de síndrome do pânico, buscar os recursos para que isso possa ser bem tratado dentro do próprio ser humano. Uma questão bastante interessante que esse Otávio Paz, que é um poeta mexicano, fala, que o pior de todos os medos é o medo das mudanças. Esse sim é um medo que mais arrastam as massas. Ele fala assim, as massas humanas mais perigosas são aquelas em cujas veias foi injetado o veneno do medo, o medo da mudança. E, na verdade, a gente pensa, será que a gente tem realmente esse medo da mudança? Será que nós não trazemos dentro de nós mesmos esse medo da mudança? Será que o ser humano, ele nunca quer sair da sua zona de conforto? Tudo que fala em mudança, parece que a gente já tem uma resistência quase que natural. Então é preciso que a gente pense. Nós precisamos conhecer as nossas emoções para mudar a nossa forma de agir. Como o Dalai Lama está dizendo, é preciso conhecer as emoções para tornar o mundo mais feliz, a criatura mais feliz. Então, nós precisamos começar a sair da nossa zona de conforto, para que a gente perca o medo da mudança e para que a gente possa promover dentro de nós mesmos essas reformas que nós precisamos. Às vezes, nós sofremos a vida inteira, reclamamos, lamuriamos e temos medo de mudar coisas simples na nossa vida que poderiam contribuir para que a gente fosse cada vez mais feliz. E essa outra emoção aí, a raiva. Raiva todo mundo sente, eu tenho certeza. Não tem ninguém que esteja na Terra que nunca sentiu raiva. Mas o que é a raiva? Olha a definição que nós temos aí, ó. Privação do raciocínio lógico, falta de calma, distúrbio do equilíbrio emocional. Então, quando o sujeito está com raiva, o que ele sente? Olha, privação do raciocínio lógico. Privação é que ele não tem mais raciocínio lógico. Então, esse sujeito que não tem raciocínio lógico e está com raiva, passa a ser um ser perigoso. Porque se ele não tem raciocínio lógico, você pode esperar qualquer tipo de ação dele, inclusive as mais absurdas. Como a gente viu semana passada lá, um pai que teve coragem de matar 2 filhos. Será que esse sujeito não estava privado do seu raciocínio lógico? Será que ele, se não tivesse numa crise de raiva, ele teria feito isso? Então a raiva chegou a um ponto que o privou do raciocínio lógico para ele cometer um crime atroz dessa natureza. Falta de calma. A calma é a antítese da raiva. É aquela condição que a criatura tem de lidar com as situações adversas com tranquilidade, sem que ela perca o seu raciocínio lógico. Distúrbio do equilíbrio emocional, ou seja, quem sente raiva perde o seu equilíbrio emocional. E via de consequência, ele pode praticar os atos mais atrozes que a gente duvida que um ser humano pratica. É só ligar o noticiário aí para a gente ver como que o mundo está, como que as criaturas estão. Pega os programas de TV, aqueles que propagam aí
a maledicência, aqueles que trazem a notícia da maldade que acontece no mundo todo dia, e a gente vê que pergunta às vezes, qual é o limite da maldade do ser humano? Será que ela não tem limite? Então, é justamente a falta de capacidade que a criatura tem para lidar com esse tipo de emoção que desencadeia esses crimes bárbaros e atrozes que chocam toda a humanidade. Mas olha que interessante, os psicólogos também dizem que a raiva, se ela estiver controlada, se ela estiver dominada, ela pode ser até um aliado para a gente. Por quê? Porque ela nos dá mais energia, ela duplica as nossas forças, porque é uma paixão, e isso o próprio Livro dos Espíritos fala, que as paixões multiplicam as nossas forças, e ela pode nos preservar de injustiças e de abusos. Olha que coisa interessante. É um outro lado da raiva que eu nunca tinha pensado nisso antes. Só via a raiva como uma coisa ruim, um sentimento que a gente tinha que se libertar. E os psicólogos estudando, eles mostram que a raiva tem um lado bom, quando, na verdade, ela é dominada por aquele que a sente. Para se preservar de injustiças e de abusos. Você sente raiva, reage às injustiças, aos abusos que alguém pode cometer contra você. Mas olha que interessante. Existe um estudo da doutora Marilda Lippe, fundadora do Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, que ela ensina estratégias para lidar com a raiva. Então ela fala assim, que sente raiva, todo mundo sente. Que a raiva por si só, ela não é um problema. Que sentir a raiva, nós não precisamos nem ficar com um sentimento de culpa por termos raiva. Que, na verdade, é um sentimento que todos nós temos, é uma emoção que domina todos nós, que todos nós sentimos. O problema é quando a criatura está sempre enfurecida. Quando a criatura está permanentemente com raiva. Quando esse sentimento passa a dominar a criatura e não é mais dominado por ela. E quantas pessoas que a gente não conhece com esse gênio irascível, ou seja, essas pessoas que estão sempre azedas, que estão sempre com raivas, qualquer questúncula já é suficiente para que ela desencadeie essa raiva e cometa desatinos contra outras pessoas. Todos nós conhecemos pessoas que não têm esse equilíbrio para lidar com as situações adversas. E é preciso que a gente busque isso, esse domínio desse nosso sentimento, para que a gente não deixe que ele nos domine. Então, ela dá alguns caminhos, né, para que a gente aprenda a lidar com a nossa própria raiva. Então, ela explica o que a gente deve fazer. Primeira coisa, para lidar com a raiva, para não deixar que ela passe a dominar os nossos pensamentos, nós temos que primeiro saber que estamos sentindo raiva. E do mesmo jeito que o medo, quando a gente está sentindo raiva, o nosso organismo já nos acusa, porque a gente amplia os batimentos cardíacos, respira mais ofegante, os nossos músculos também se retesam. Então, o nosso organismo já acusa para a gente que a gente vai desencadear uma crise de raiva. E aí ela nos ensina algumas estratégias para lidar com essa raiva. E qual é a primeira? Primeiro, saber que você está sentindo raiva. É o primeiro ponto. Saber que eu estou com raiva, que alguma situação desencadeou aquele sentimento em mim. E aí, ela fala o seguinte, quando eu descobrir que eu estou com raiva, eu tenho que saber qual é a causa da minha raiva, qual é o fator desencadeante da minha raiva. E procurar saber se não tem como negociar com esse fator. Será que eu não estou cobrando demais das outras pessoas? Será que eu não estou cobrando atitudes que eu não deveria cobrar? Será que eu não posso negociar com isso? Eu não posso ceder para que eu possa dominar essa raiva em mim? Bom, eu não consigo ceder, mas eu ainda estou com a raiva. E aí, o que eu faço então? E ela fala que nós temos que começar a pensar, refletir e falar para nós mesmos. Calma, calma, calma. Quem vai dominar? É você que vai dominar o sentimento ou o sentimento que vai dominá-lo? Você é senhor das suas ações ou a raiva que vai ser senhora das suas próprias ações?
das suas próprias ações. Então ela fala que nós precisamos travar esse diálogo íntimo para lidar com essa situação de raiva que descamba da normalidade. E é interessante que ela fala que isso é um exercício. Procurar também o exercício da respiração profunda nessas situações, calar-se diante dessas circunstâncias que desencadeiam a raiva, porque na maioria das vezes, se a gente age quando nós estamos com esse distúrbio emocional, nós vamos ser os primeiros a arrepender das eventuais ações que a gente venha a praticar. Então é preciso aprender a lidar com esses fatores desencadeadores da nossa raiva para tentar anulá-los. Se não conseguirmos, usar o nosso autoconhecimento para que a gente possa se libertando paulatinamente dessas situações que desencadeiam a raiva em nós mesmos. E a tristeza? Quem nunca sentiu tristeza? A tristeza é um sentimento caracterizado pela falta de alegria, de ânimo e disposição. Realmente, todos nós, diante da nossa vida, temos situações em que a tristeza é desencadeada. E cada um reage de uma maneira diferente quando lidar com esse sentimento. Então, por exemplo, para certas pessoas, na maioria das vezes, o que desencadeia a tristeza? Um ambiente doméstico desajustado, briga com os amigos, perda de entes queridos, questões financeiras. Tem uma série de situações que normalmente desencadeiam esse sentimento de tristeza, essa emoção de tristeza dentro de nós. E aí, isso por si só é ruim? A nossa vida é feita só de momentos alegres? Ou há uma incursão de momentos tristes e momentos de alegria? É preciso, então, que a gente aprenda a lidar com esse sentimento. E esse sentimento, por si só, ele não é ruim. E quem assistiu o filme divertidamente vai perceber que os autores eles conseguem demonstrar de uma forma tão clara para a gente que é perfeitamente possível que a tristeza conviva com a alegria. O problema da tristeza é quando ela toma foros de maior expressão. E aí é que a gente precisa ficar preocupado, porque tem uma doença moderna que está atingindo pessoas de todas as classes sociais, de todos os segmentos da sociedade, que é a chamada depressão. Então, nós precisamos aprender a lidar com aqueles fatores que desencadeiam a nossa tristeza e também lidar com essas questões para que isso não se transforme em depressão. Porque a depressão, na verdade, é uma doença. A medicina moderna tem tentado atacar essa doença. Mas, na verdade, não é uma doença moderna como a gente acabou de falar. Essa doença acompanha a humanidade desde os seus primórdios. É que ela foi tomando foros de doença conforme a humanidade foi evoluindo e a medicina foi evoluindo. Mas ela é uma doença? É. E a tristeza, na verdade, é um dos sintomas da depressão. Quando a criatura perde a vontade de viver, perde a vontade de conviver, perde a vontade de fazer aquelas coisas comezinhas da vida dela, é preciso então que a gente comece a prestar atenção. A Organização Mundial de Saúde, ela traz uma estatística assustadora. 400 milhões de pessoas na Terra sofrem de depressão. Isso representa mais de 7% da população que vive em comunidade no mundo hoje sofre desse distúrbio que é a depressão. As estatísticas demonstram que no ano de 2020, uma das maiores causas de afastamento do trabalhador do seu posto de trabalho vai ser a depressão. Como lidar com isso? O que é a depressão? Ela se caracteriza por esse desânimo e por essa tristeza profunda. Porque a tristeza, ela nos afeta? Afeta, mas ela tem diferentes graus. Ela pode ser passageira, ela pode durar 1, 2 dias, mas no fim ela acaba se dissipando e a gente recobra aquela situação de normalidade, onde há um equilíbrio entre tristeza e alegria. Os problemas começam a ocorrer quando a criatura não consegue dominar essas emoções e ela tem aqueles picos de alegria que se chama euforia ou de tristeza que vai até um ponto que é a depressão. Então o deprimido, o que acontece com ele?
Ou às vezes ele está no estado de euforia, ou às vezes ele está no estado de tristeza absoluta. E nós, normalmente, que não temos esse problema, nós estamos mais ou menos nessa faixa no meio. Nós temos um pico de alegria, de tristeza, e isso vai sendo controlado por nós pela nossa própria razão. Quando a criatura descamba, quando ela não consegue fazer esse controle, é que então precisa se chamar a atenção. Porque realmente a depressão é doença. E é doença que torna a vida do sujeito cinza. Ele perde a alegria de viver. E muitas vezes acaba descambando até mesmo para o suicídio. E o nojo, hein? O que é o nojo? Normalmente a gente fala, nojo é um sentimento ruim, é uma emoção ruim. É asco, é repugnância, é repulsa. É. Então o nojo é ruim? Eu achava que o nojo era ruim. Mas, na verdade, quando a gente vai estudar, a gente percebe que o nojo não é uma emoção necessariamente má. Ele não é uma emoção necessariamente má, porque o nojo pode nos preservar de muitas doenças. É um sentimento que, além de nos causar aquele enjoo que é físico, os estudiosos falam que o nojo, ele faz muito mais do que isso, de simplesmente causar essa repulsa, esse asco, esse enjoo. Que, na verdade, o nojo, ele domina muitos atos da nossa relação social que a gente nem sequer percebe. Existe uma senhora aí, chamada Valerie Kurtz, que é nojóloga. Olha, eu nem sabia que existia esse negócio, nojóloga. E ela é uma pessoa que ela se vangloria de ser nojóloga, porque é uma das poucas estudiosas desse sentimento, dessa emoção mundo afora. E olha que coisa interessante, essa Valerie Kurtz, ela é da Escola de Higiene Pública e Medicina Tropical de Londres. E ela fala que o nojo comanda a nossa vida de relação. Olha o que ela fala, que dita os nossos hábitos de higiene. Ela fala que quando nós nos aproximamos de determinadas pessoas, quando a gente vai beijar alguém, quando a gente vai ter relação sexual, quando a gente vai sentar perto de alguém, é o nojo que comanda essas nossas ações. Olha que coisa interessante. E é uma coisa intuitiva que a gente nem percebe, mas é o nojo que comanda essas relações humanas. E é interessante que esse estudo do nojo está trazendo benefícios para a humanidade. Por quê? Porque as pessoas, os estudiosos, melhor dizendo, eles compreenderam que o nojo pode contribuir com a saúde pública. Ou seja, essa senhora aí, Valerie Kurtz, ela está fazendo um estudo para provocar o nojo nas criaturas. Determinadas situações em que ela quer que as criaturas tenham nojo de determinadas coisas para que elas passem a ter uma higiene melhor. Por isso que está escrito, o poder de enojar as pessoas para longe. Ou seja, enojar as pessoas para longe de algumas situações que podem desencadear as doenças. E essas normalmente que decorrem da falta de higiene. Então, ela faz um trabalho na África, na Índia e na própria Inglaterra, para fazer com que as pessoas se tornem mais asseadas. E nesse trabalho, ela faz o quê? Elas tentam provocar nojo em determinada situação para fazer com que a criatura seja mais limpinha. Então, olha só o que eles fizeram. Fizeram uma campanha na Inglaterra que é intitulada aí, ó, Não leve a privada com você. Sabe para que eles fizeram essa campanha? Para forçar as pessoas a lavarem as mãos depois que saem do banheiro. Olha que coisa interessante. Esse sentimento, essa emoção, trabalhada em favor da saúde pública. E ela foi contratada pelo governo da Índia para desenvolver um trabalho de provocar esse nojo nas pessoas, para fazer que as mães nas aldeias passem a lavar as mãos. Lavar a mão antes da refeição, depois de ir no banheiro, lavar a mão dos seus filhos. Então, eles estão usando o nojo como um poder para regular a saúde pública no mundo. E aí a gente vem com a última emoção aí, que é
a alegria. A alegria todo mundo sente, mas às vezes a gente não sabe o que é. O que é a alegria? Um estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. Olha lá, satisfação extrema, contentamento, prazer excessivo. Todos nós sentimos alegria? Todos nós. Temos momentos de alegria, como nós temos os momentos de tristeza. E a alegria, na verdade, é o caminho que nós temos que buscar, que é um sentimento que a gente for assistir o filme, vocês vão ver que é o sentimento que mais tenta dominar as ações do ser humano. É esse sentimento que tenta conviver com os outros sentimentos para que ele aflore e para a criatura possa ter prazer na vida. E a gente pergunta, será que todos os momentos da nossa vida nós vamos lidar com alegria? Será que a gente não vai ter aqueles momentos em que a alegria vai se contrabalancear com a tristeza? Como que a gente vê criaturas que são felizes e criaturas que são infelizes? Criaturas que são alegres, criaturas que são amargas, criaturas que são azedas. Pela forma que elas adotam para lidar com os seus próprios problemas. Com a forma que elas elegem para lidar com a vida. Normalmente, aquelas criaturas azedas, elas veem a vida como um fardo. Enquanto as criaturas alegres, elas não veem a vida como um fardo. Elas veem a vida como uma oportunidade bendita que ela tem para lidar com as suas próprias emoções, para lidar com o seu autoconhecimento, para que ela possa se tornar uma criatura cada vez melhor. E ela consegue, então, suportar melhor a carga da vida, o peso da vida, porque ela tem uma outra visão. Ela valoriza aquilo que ela tem de bom. Ela dá valor à família, aos amigos, ao seu emprego. Ela dá valor à vida que ela tem, às oportunidades. Ela enxerga a vida sob uma outra ótica. É por isso que esse deve ser o sentimento que deve mais dominar o ser humano aqui na Terra. E deve ser um sentimento que controle os outros sentimentos. Mas como a gente falou no começo da explanação, quem controla esses sentimentos? Eles ocorrem e a gente pensa. Então nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos, com todos eles, para que a gente possa produzir uma vida mais feliz, mais alegre. Olha o que fala o poeta Vinícius de Moraes no Samba da Bênção. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Então as pessoas felizes são aquelas, as alegres, que traz a alegria como um norte, são aquelas que têm a luz no coração. E aí nós temos que acender essa luz no nosso próprio coração, porque todos nós temos essa condição de sermos uma pessoa que possa fazer exaltar esse sentimento de alegria. Por mais dificuldade que a gente tenha na vida, ainda é possível lidar com esse sentimento e fazer com que ele se exalte. Olha o poeta inglês aí, William Shakespeare. Disse que a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. É claro, a alegria, ela evita 1000 males mesmo. Se eu sou uma pessoa equilibrada, se a alegria prepondera dentro das minhas emoções, é lógico que as minhas ações serão as melhores possíveis. E ela prolonga a vida, por quê? Porque a pessoa que vive com raiva, que vive feliz, normalmente ela cria problemas que desencadeiam as doenças para ela mesma. Nós temos o exemplo de Belarmino Bicas, no livro Caminho de Luz, que pelo lápis de Humberto de Campos, ele quer comunicar com a Terra e ele quer dar uma mensagem principalmente para os espíritas. Espíritas, contem aí a minha história. Humberto de Campos, conta a minha história. E ele fala que ele, com 28 anos, ele foi para o apostolado espírita. E ali ele viveu mais 30 anos. Só que ele era um sujeito que não conseguia lidar com as suas emoções. Que ele era muito raivoso, que ele era irascível. E ele vai, depois, demonstrando, através da mensagem que ele passa, os episódios de raiva que ele teve. Ele conta lá na vida espiritual quais foram os episódios de raiva que ele teve na vida. E isso antecipou a sua morte em 20 anos. Ou seja, ele retorna à vida espiritual 20 anos antes do planejado. Sabe por quê?
porque não sabia lidar com as suas próprias emoções e deixava a raiva preponderar. Então ele vai contando lá 1.800 questões que ele teve com vizinhos, com fornecedores, com pessoas no ambiente do trabalho, dissabores com garçons, com não sei o quê. Ele vai relatando todos os dissabores que ele tem, ele soma tudo aquilo lá e ele conta que ele passa como um suicida inconsciente para a vida espiritual, porque não sabendo lidar com as suas emoções, ele antecipou em 20 anos o seu regresso à vida espiritual. Então, portanto, meus irmãos, o que a gente precisa saber em conclusão é lidar com essas emoções. Sentimento, emoções, pensamento. Será que são coisas antagônicas? Será que nós não podemos usar essas emoções em favor do nosso progresso e da nossa própria felicidade? Será que o nosso pensamento não pode dominar as nossas emoções? Não é preciso, então, saber conhecer a nós mesmos para que a gente possa realmente saber aquilo que precisa de mudança em nós? E vejamos, meus irmãos, esse não é um tema da atualidade. Nós estamos falando de algumas coisas da atualidade. Mas Sócrates já dizia que o caminho da felicidade era o conhecimento de si próprio, que era só assim que a criatura conseguia ser feliz. Hoje o que a gente tem é a ciência em favor da humanidade, demonstrando que realmente o caminho do próprio conhecimento, do autoconhecimento, é o que vai nos libertar e nos fazer criaturas melhores. Então é preciso que a gente reflita. O filme, Divertidamente, ele traz realmente uma similitude espantosa com aquilo que é da vida real. E ele nos mostra como é importante o esquecimento de alguns fatos do passado, como essas emoções elas moldam a nossa própria personalidade, a questão do nosso inconsciente, a formação dos sonhos, a própria depressão que nós falamos agora é retratada no filme. Eles fazem uma crítica à indústria farmacêutica por achar que os ansiolíticos, que os antidepressivos são o caminho para a nossa felicidade. Eles falam que a tristeza não é uma vilã, que a tristeza pode conviver tranquilamente com os outros sentimentos, desde que nós saibamos ter o domínio desses sentimentos. Então, meus irmãos, na verdade esse tema, ele vem para a atualidade porque ele é constante, é uma preocupação constante na vida do homem. E vou mostrar para vocês que Allan Kardec já tinha tratado desse assunto em O Livro dos Espíritos, lá na questão 909, quando ele trata das paixões, ele pergunta assim: o homem poderia vencer as suas próprias paixões com o seu esforço pessoal? Olha só, é uma forma de perguntar se a gente pode lidar com as nossas emoções, deixar não arrastar por essas emoções pelo nosso próprio esforço pessoal? E os espíritos respondem: pode, e com muito pouco esforço. Olha só, o homem pode ser senhor das suas próprias ações, resistir ao mal com muito pouco esforço. E aí na 910, Kardec fala assim: mas e se ele não conseguir com sua própria vontade? Ele ainda poderia se valer do concurso dos bons espíritos? Aí os espíritos respondem: claro que sim. O bom anjo, o trabalho dos espíritos bons é justamente esse, de contribuir para que as criaturas na Terra se tornem melhores. Então, aqueles que pedir verdadeiramente para o seu anjo bom, que é o nosso anjo guardião, ele vai ser atendido, porque os Espíritos falam que essa tarefa de auxiliar o homem na sua evolução é uma missão para os espíritos evoluídos. E na questão 911, o Kardec faz uma pergunta muito interessante, que fala assim: ora, se o homem tem a sua própria vontade para vencer o arrastamento das paixões, se ele tem o concurso dos bons espíritos para ajudar quando ele sozinho não estiver conseguindo, por que ele se deixa arrastar ainda pelas paixões? Por que ele se deixa dominar por esses sentimentos? Por que ele não controla as suas próprias emoções? E aí os espíritos nos dão uma resposta que precisa de reflexão. Porque os espíritos dizem assim, que na maioria das vezes o homem se deixa arrastar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelas suas paixões, porque ele se compraz com esses sentimentos. Ou seja, o nosso espírito tem prazer em estar em contato com determinadas paixões que são o nosso arrastamento. Mas os próprios espíritos nos falam
que existe, quando Kardec pergunta assim, existe arrastamento irresistível para o mal? E os espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não. Então vejamos, meus irmãos, em 1857, os espíritos já nos dando a mostra de que é possível dominar os nossos próprios sentimentos. É possível dominar as nossas próprias emoções. Basta que nós façamos uma introspecção para dentro de nós mesmos e conheçamos os nossos vícios, as nossas mazelas e o que em nós mesmos precisa de mudança. Lancemos, pois, mãos à obra. Obrigado.